Olá, boa tarde a todos. Vamos iniciar aí a live. Vamos iniciando. Então vamos lá. Vamos iniciando aí a live. Bom, primeiramente, é um prazer mais um domingo aqui junto com vocês. Com certeza nós vamos fazer uma live incrível hoje sobre perfis comportamentais e comunicação. Peço, por favor, vai me dando um retorno aí de áudio, como estamos de áudio e vídeo. Depois vocês vão mandando aí como estamos de retorno de áudio e vídeo. Bom, o objetivo dessa live de hoje é a gente entender os perfis comportamentais para a gente identificar a nossa forma de comunicação. Então a pergunta que eu te faço hoje é: qual a melhor forma de comunicação? Como que você se comunica de forma adequada? Qual é a melhor forma? Se comunicar na minha linguagem ou na linguagem do outro? Sempre na linguagem do outro. Comunicação é a capacidade, uma pessoa que tem uma comunicação assertiva, é a capacidade que a pessoa tem de forma estratégica, se comunicar na linguagem do outro. Tá bom? A capacidade que você tem de se comunicar na linguagem do outro. Então, hoje nós vamos trabalhar como que os perfis comportamentais eles impactam na comunicação, especialmente na comunicação diária, tá? Como você acha que seu perfil comportamental afeta a sua forma de comunicação? Pensa aí, vai pensando. Enquanto isso, a gente vai trabalhar aqui como os perfis comportamentais funcionam, cada perfil comportamental. Nós temos 4 grandes perfis comportamentais, tá? Eu vou utilizar hoje aqui com vocês a metodologia DISC. Por que a metodologia DISC? Porque a metodologia DISC é hoje a mais simples do ponto de vista de entendimento mesmo, tá? Então a metodologia DISC é a mais simples do ponto de vista de entendimento. Então é mais fácil você começar a identificar os perfis das pessoas que estão ao seu lado por essa metodologia. Tem outras metodologias também, como por exemplo a Big Five. Você tem a Big Five, na verdade, ela é a metodologia mais aceita na comunidade internacional para perfis comportamentais, especialmente porque é uma linha de pesquisa que vem ali de Harvard, né? Então você tem esse cruzamento de perfil ali também com a Big Five, que é muito interessante. Você vai ali ter abertura à experiência, conscienciosidade, entre outros tipos de perfis, né? Mas o DISC, ele é tão prático, que as organizações, a maior parte das organizações, utilizam o DISC justamente para você ter facilidade. Por ele ser tão fácil e palpável, acaba que as organizações elas utilizam mais o DISC, porque facilita muito a interpretação que você tem de um perfil comportamental em detrimento de outro. Então, quando a gente fala de perfil comportamental, a gente vai começar aqui na live hoje identificando o nosso perfil comportamental. Por que a gente precisa identificar antes o nosso perfil comportamental? Porque a gente, identificando o nosso perfil comportamental, a gente vai começar a entender melhor como que a gente funciona, quais são os nossos gatilhos na comunicação e etc., para a gente se comunicar posteriormente com o terceiro, né? Então vamos lá. A gente tem 4 perfis comportamentais, tá? Na metodologia DISC. São eles: dominante, influente, estável e conforme. Nesses 4 perfis, tem similaridades em alguns deles, mas é muito importante você entender que quando você conhece uma pessoa, você conhece a pessoa pelo perfil adaptado dela. Inicialmente, você já conhece a pessoa pelo perfil adaptado dela. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós precisamos de contexto.
cada pessoa vai ter um contexto. Então, por exemplo, você não age da mesma forma na academia, não é a mesma forma que você age na igreja, por exemplo. Então, você tem um perfil adaptado àquela realidade ali. E cada pessoa também adapta o seu perfil comportamental baseado em experiências vividas. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que tenho dificuldade de escolhas, de tomada de decisão, e a vida me força a tomar decisões mais rápidas, eu adapto o meu perfil para a tomada de decisões mais rápidas. Normalmente, as pessoas elas vão se moldando aos contextos nos quais elas vivem. Nós somos assim. Faz parte do ser humano. Então, vamos começar com o perfil dominante. E aí você vai anotando e vai lembrando as características, tá? A gente não vai fazer um teste aqui, mas vai lembrando as características e fala. Você tem os quatro perfis, tá? Todos nós temos chaves ali nos 4 perfis, em níveis e graus de intensidade um pouco maior e um pouco menor. Dominante. O dominante ele é mais focado em resultado, tá? Então é o tipo de pessoa que ela é mais direta, ela é muito objetiva. É aquele tipo de pessoa que você manda, por exemplo, no WhatsApp, bom dia, e ela te responde, bom dia. Como posso te ajudar? Né? Esse é o tipo de perfil do dominante. Quando a gente fala do influente, o influente ele é um perfil mais sociável. Ele é um perfil muito persuasivo, mas também é um perfil entusiasmado. Então, pessoas com perfil influente, elas são muito entusiasmadas. Elas conseguem se comunicar de forma mais leve. Uma dessas pessoas, por exemplo, que todos nós conhecemos, é o Silvio Santos. O Silvio Santos ele tinha um perfil influente, porque ele era um comunicador nato. Normalmente, pessoas que têm o dom da comunicação, o dom das vendas, né? Normalmente é um perfil muito, muito utilizado para vendas, o perfil do influente. São pessoas com essas características, né? De se comunicarem muito bem, de estarem o tempo todo se comunicando. Como que você pode identificar, por exemplo, uma pessoa influente? Pessoas que mandam muito figurinha no WhatsApp. Não necessariamente só isso, tá, gente? Tô falando assim, todos os perfis eles mandam figurinhas, é natural. Só que você ter essa distinção é importante para você começar a identificar. O perfil ele influente, ele usa mais figurinha alegre, mais figurinha, às vezes até meio desconectada um pouco da realidade, mas assim, o perfil influente, ele tem essa característica, né, de buscar comunicação, buscar relação. O perfil estável, a gente já passou por 2 aqui então, né? O perfil estável, ele tem uma característica já mais tranquila, você tem uma característica mais pacífica, né? Essa que é a realidade, é um perfil mais calmo, de uma pessoa mais calma, paciente, uma pessoa muitas vezes não fala tanto, são pessoas que não falam tanto, às vezes até falam, mas sempre com muita calma, é um perfil que evita muito embate. Então, se você não gosta de ser pressionado, o perfil estável, a pessoa ela não gosta de ser pressionada, tanto a tomar uma decisão, a tomar uma ação, é um perfil mais calmo, gosta de tomar as decisões de acordo com os tempos dela mesma, então você não tem essa diferença. Então, você tem essa diferença muito grande do perfil influente, por exemplo, do perfil dominante. Enquanto o perfil dominante, a pessoa vai direto, o perfil estável, ele tenta dar uma rodeada mais, dar mais contexto, ele não gosta de embate. Então, você tem essa diferença na comunicação. O perfil dominante, você vai chegar e vai comunicar aquilo que você tem que comunicar, muitas vezes até de forma grosseira. Eu falo isso porque o meu perfil é um perfil dominante. Então, eu tenho trabalhado muito também a adaptação aos perfis
comportamentais das pessoas que estão ao meu redor. Por quê? Porque o meu perfil é dominante. Eu prefiro 1000 vezes que a pessoa vire para mim e fale uma verdade, mesmo que doa, mas seja direta, do que ela ficar dando voltas. Mas existem contextos em que eu preciso me comunicar, dando um contexto, explicando que não é sobre a pessoa, entende? Então o perfil estável, ele tem essa distância de embate, né? Ele gosta mais de uma coisa mais calma, de uma coisa mais tranquila, coisas mais confiáveis, né? Você quer desestabilizar o estável, é você colocar uma confusão. Colocou confusão, o estável gera muitos sentimentos negativos nele. E o conforme. O que é o perfil conforme? O perfil conforme, ele é aquela pessoa, lembra daquela pessoa sistemática? Aquela pessoa que você olha assim e você fala, cara, é dados e é dados. Normalmente o perfil conforme, não adianta, por exemplo, você falar com o perfil conforme sem trazer dados, sem trazer fatos, né? O perfil conforme, ele não aceita opinião, vamos pôr assim, né? Ele quer trabalhar com fatos. Não adianta você devagar na comunicação com o conforme, trazendo, eu acho isso. Pro conforme o eu acho, já é um gatilho na cabeça dele de que, cara, você não tem certeza daquilo que você tá falando. Entendeu? Então, conforme ele tem esse perfil mais analítico, é um perfil mais preciso e gosta de detalhes. Ele valoriza claramente, o perfil conforme valoriza clareza, precisão, dados, fonte. Quer casar com o perfil conforme, é você falar, segundo a ciência, nossa, o perfil conforme, ele vai te amar. Então, quais são os impactos do perfil comportamental nas nossas vidas, né? Qual perfil você acredita que predomina sobre você? É o perfil influente? O perfil mais comunicativo? É um perfil estável? Um perfil mais calmo, mais brando? É um perfil mais detalhista? Ou é um perfil mais direto? Qual o perfil mais combina com você? Qual é o perfil que hoje você está mais tempo nele? E aí a gente tem, conforme eu falei, né? A gente tem o perfil adaptado e a gente tem o nosso perfil mesmo, o perfil natural, né? Que aí, à medida que as coisas na vida vão acontecendo, a gente vai adaptando, em outros momentos nem tanto, mas a gente vai fazendo esse contrapeso. Bom, vamos lá. Qual o impacto de cada perfil na comunicação? O perfil dominante. Então vamos lá, como é que eu vou me comunicar com o perfil dominante? Eu vou ser focado em resultado. O perfil dominante, você vai trazer a verdade para ele. Num contexto natural, você traz a verdade para ele e você vai ser direto. Além de ser direto, você vai focar no resultado, no objetivo. Como a gente pode resolver essa situação? Dessa forma. O perfil dominante, ele é muito bom para as organizações. Normalmente as pessoas que estão em posições de poder, elas têm esse perfil dominante. Muitas vezes não naturalmente, mas adaptado. Por quê? Porque são pessoas que não gostam de perder tempo. A vida mostrou para elas que elas não podem perder tempo. Então é um perfil mais direto. Poucas vezes você vai, por exemplo, vai conversar com... Vou trazer aqui um exemplo, Donald Trump mesmo. Tem a história daquele rapaz que foi virar sócio dele. Ele falou, cara, você tem 2 minutos e meio para conversar comigo. O perfil do Donald Trump é um perfil de pessoas dominantes. Por quê? Porque é o perfil do gosto, vai direto ao ponto. Gostou, gostou. Não gostou, tá tudo certo. Esse é o tipo de comunicação com perfil dominante. Então, como é que você vai fazer uma comunicação com perfil dominante? Você vai fazer uma comunicação rápida, focada em resultado e de forma objetiva. Tá? Você vai ser o mais claro e objetivo possível. De preferência, focando em resultado. Cara, você vai fazer isso... Um exemplo prático, né? A gente vai resolver isso dessa forma porque a gente vai gerar esse e esse resultado. Então, essa é uma forma de você se comunicar com o perfil dominante. Com o perfil influente. Lembrando que o perfil influente é um perfil sociável, é um perfil
que gosta ali é persuasivo e é um perfil entusiasmado. Então, pessoas, normalmente aquela pessoa que chega já alegre, é o Silvio Santos da vida. Como é que você vai falar com o Silvio Santos? Se você falar triste com o Silvio Santos, o Silvio Santos vai falar, cara, o que está acontecendo com a sua vida? Todos nós conhecemos o Silvio Santos, ele fazia isso. Ele trazia isso, né? Então, o perfil influente, ele gosta de interações mais abertas. Ele é um perfil mais ligado ali às emoções, né? Enquanto o perfil dominante, que foi o anterior, ele é mais focado no racional, o perfil influente, ele é focado mais no emocional. Então, se você quisesse até separar, assim, o perfil dominante e o perfil conforme, eles são focados mais em razão, pouquíssimo em emoção. Enquanto que o perfil influente e o perfil estável, eles são focados no emocional, tá? Então você tem as emoções tomando mais conta do que o racional. Perfil influente, então vamos lá, definir de forma objetiva e clara como funciona a comunicação com o perfil influente. Você chegou num ambiente, tem uma pessoa do perfil influente, e aí, cara, como que o perfil influente vai te comunicar? E aí, cara, como é que você tá? Tá, não sei o quê, bate na mão, tá? Aquela coisa toda, dá um abraço. Esse é o perfil influente. Aí você pega um cara que é conforme, que é um cara mais sistemático, com perfil influente, não bate a vibe. Mas não é que não bateu a vibe, não é que a pessoa não gostou uma da outra, é porque não tem compatibilidade de perfil. É uma questão de comunicação. Então, você tem ali o perfil influente, você vai ser o quê? Entusiasmado. Se o cara ele é do perfil influente, e aí, não sei o que, tal, dá abraço, aquela coisa toda, você vai se comunicar como? Tenta se adaptar a esse tipo de perfil, porque você vai ter mais sucesso na comunicação, tá? Então, sempre se envolver com o perfil influente, sempre que for conversar com o perfil influente, ter interações mais abertas, com entusiasmo e envolvimento emocional. Você falar com o perfil influente, por exemplo, de sonhos, disso, daquilo, o perfil influente ele viaja e conecta com você. O perfil estável, ele já é uma pegada um pouquinho mais diferente. Enquanto que o perfil influente ele é mais, não sei o que e tal, o perfil estável ele é mais tranquilo, ele é mais na manha. Então você... as falas, a forma de você falar, o perfil influente normalmente ele fala, o perfil estável não, você tem que baixar o tom, você fala um pouquinho mais baixo, porque se você falar muito alto, você não conecta com o perfil estável. Então todas as vezes que você for falar com o perfil estável, você ameniza um pouco a sua voz, você segura um pouco. Por quê? Porque o perfil estável, se você briga com o perfil estável, você tem uma diferença de comunicação e você, ao invés de aproximar, você distancia. Porque é um perfil que não gosta de embate. É um perfil que, quando você tá tudo ali, ó, na normalidade, você se mantém muito bem na comunicação com o perfil estável dessa forma. Agora, quando você toma uma ação, por exemplo, de se comunicar de uma forma mais incisiva com o perfil estável, aí você tem um distanciamento claro com o perfil estável, tá? Então, o perfil estável, trabalhando de forma clara e objetiva aqui. Com o perfil estável, você vai falar de forma calma, de uma forma branda, e sempre trazendo confiança para o perfil estável. Você não pode pressionar o perfil estável. Todas as vezes que o perfil estável se sente pressionado, você faz o quê? Você distancia. Por quê? Porque eu estou sendo pressionado por quê? Eu não gosto de embate. Se eu estou sendo pressionado, eu estou tendo um embate. Não casa. Entende? Então o perfil estável ele prefere uma comunicação mais tranquila, uma comunicação mais amigável, e o perfil estável ele é mais colaborativo. Então, nas organizações, nas empresas, no trabalho, o perfil estável ele normalmente é aquele que quer organizar a festinha, ele é aquele que quer estar bem com todo mundo. Dificilmente você vai ver o perfil estável, uma pessoa de perfil estável, brigando ou dando feedback rude. Ela sempre tenta dar um jeitinho, é fofinho. Normalmente é a pessoa fofinha,
Esse é o perfil estável. E o perfil conforme, então? Nosso último perfil aí, né? O perfil conforme, ele valoriza precisão, dados, análises. Esse é o perfil conforme. Como é que você vai falar, então, com o perfil conforme? Vamos supor que você está na faculdade. Normalmente, o ambiente acadêmico, ele acaba trazendo muito essa questão de dados, etc. O perfil conforme, ele ama dados. Ele ama estudar. O perfil conforme é esse tipo de perfil. Ele é o cara que ele vai pegar, ele vai se debruçar num livro. Por quê? Porque ele não vai falar com você se ele não souber do assunto que ele está falando. Então, quando você for falar com o perfil conforme, traz dados. Cara, eu tô te falando isso porque que no dia tal você errou nisso. No dia tal eu falei com você sobre isso e hoje é a segunda vez que eu tô falando com você sobre isso. O perfil conforme, você tem uma maior assertividade falando com ele dessa forma. Então, quando você for falar com o perfil conforme, traz dados. Traz dados, não achismo. Todas as vezes que você for falar com o perfil conforme, você vai trazer dados, não achismo, tá? Vai trazer, cara, na data tal eu precisava disso, eu comuniquei você sobre isso e você não fez. O perfil conforme, ele é voltado para o racional. Todas as vezes que você começa a divagar no emocional, ele faz o quê? Ele se distancia de você, ele não conecta. E todas as vezes que você precisa, depois, posteriormente, se você é, por exemplo, uma pessoa influente, dificilmente o perfil conforme, ele bate a vibe com o perfil influente. Por quê? Porque você tem um distanciamento de perfil. Enquanto o perfil conforme ele é um cara mais sistemático, é a mesma coisa de você colocar, por exemplo, o Silvio Santos para falar com um cara sistemático. Não vai dar certo, não vai dar liga, porque não casa, entende? Então você tem o Silvio Santos com o Bill Gates, por exemplo. Bill Gates vai falar de números, o Silvio Santos vai querer dar risada. Então você tem esse distanciamento e ocorre por uma questão de perfil comportamental. Não tem certo e errado. Existe perfil comportamental. Obrigado, Jojo. Então, pessoal, vou trazer aqui algumas perguntas para a gente refletir. Como que você acha que seu estilo de comunicação ele é percebido pelos outros? Anota. Como que o seu estilo de comunicação ele é percebido pelos outros? O meu perfil de comunicação é um perfil mais direto. Então, você quando estiver falando com um perfil comportamental diferente do seu, você vai fazer o quê? Você vai se adaptar. Vou dar um exemplo. Meu perfil é o perfil dominante, é o perfil direto. Se eu estou me comunicando com uma pessoa que é dominante, vou direto na lata. Boa tarde, cara, eu preciso disso, disso, disso. Se é o perfil influente, e aí, cara, como é que você tá, tal? Pô, tudo certo? Cara, então, eu preciso disso, disso, disso. Se é o perfil estável, boa tarde, fulano, tudo bem? Como é que você tá? Tô ótimo, maravilha. Fulano, então, eu preciso disso, disso, disso. Você consegue fazer pra mim? Porque é um perfil mais colaborativo. Olha a diferença de comunicação. Se é uma situação, por exemplo, com perfil conforme. Boa tarde, fulano, como é que você tá? Ótimo, maravilha. Cara, então, no dia tal, eu te pedi isso daqui. Será que você consegue fazer isso pra mim hoje? Você está colocando prazo, meta. O perfil conforme ele ama isso. Então, ele ama dados, né? Então, quando você traz dados para a situação, cara, eu preciso disso por conta disso, disso, disso. Ele gosta de entender a situação. Então, são formas diferentes de você se comunicar. Como que você tem se comunicado? Qual é seu estilo de comunicação? Pense sobre o seu estilo de comunicação. Que desafios você encontra ao se comunicar com pessoas diferentes? Anota, cara, a minha dificuldade. Gustavo, eu tinha muita dificuldade, por exemplo, de me adaptar ao perfil influente. Nossa, demais. Eu não aguento essa alegria toda pela manhã. De manhã eu tô lento. De manhã eu ainda tô aqui, ó. Eu funciono melhor à tarde. Mas de manhã, quando eu ia falar com o perfil influente, e aí, cara, tudo bem e tal? Eu me esforçava. Eu ainda me esforço, porque não é o meu perfil. E faz parte. E faz parte da forma como a gente vai se comunicando.
né? Então você vai se adaptando aos outros aí. A melhor forma de você se comunicar é você se adaptar aos outros. Essa é a melhor forma. E quando eu falo de comunicação, eu não estou falando apenas da comunicação verbal, mas é a comunicação não verbal também. Então lembra lá do influente, ó. E aí, cara, não sei o que, aquela agitação toda. É por quê? Porque você está transmitindo, você está buscando essa conexão. Então a comunicação, a linguagem corporal, ela faz toda a diferença quando você vai comunicar. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando eu vou trabalhar o perfil conforme. O que o perfil conforme é? Aqui, ó, uma coisa já mais alinhada. Vou falar com o perfil conforme, postura já muda. E aí, tudo bem? Tal. Você tem um distanciamento que você passa mais confiança para ele. Né? O perfil conforme ele se conecta dessa forma. E o perfil estável? O perfil estável, você... Opa, boa tarde, tudo bem? Como você tá? Pode trazer essas expressões, mas sempre buscando o quê? Emocionalidade. Né? Então você vai buscar a emocionalidade e vai tratar as coisas de uma forma mais amena. Sua voz ela não pode ser muito alta, ela tem que estar mais ou menos aqui na altura, somente que a pessoa vai te ouvir. Acabou. Entende? Já o perfil dominante, não. O dominante, normalmente, tem um perfil de comunicação mais agressivo. O meu perfil, por exemplo, é esse. Então, eu tenho que trabalhar isso. Todos os dias a gente vai trabalhando isso. Porque se deixar, eu vou só direto ao ponto. Porque é o meu perfil. Então, às vezes, ele é muito bom e é estratégico também. Porque você vai direto ao ponto, você não perde tempo e você, muitas vezes, o perfil dominante, que é o meu caso, você fala coisas que outras pessoas, por exemplo, não têm coragem de falar. Como, por exemplo, o perfil estável. Só que, ao mesmo tempo, você também tem que tomar cuidado. No meu caso, tenho que tomar cuidado, por exemplo, para não machucar ninguém. Por quê? Porque eu não me machuco. Mas não significa que o perfil comportamental daquela pessoa vai receber da mesma forma. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, quando eu trago aqui para vocês sobre perfis comportamentais, eu trago justamente nessa ideia de que, cara, você se conhecendo, eu sei qual é o meu perfil, sei minhas dificuldades. Vou trazer o meu exemplo mesmo. Cara, o meu perfil é dominante, eu sou muito direto. Isso é um problema. Como que eu vou trabalhar minha comunicação em cima disso? Eu vou melhorar minha empatia, eu tenho que trabalhar minha escuta ativa. Porque o dominante ele gosta das coisas para ontem. Então, quando você começa a rodear demais, o dominante ele tem dificuldade de ouvir. Entende? Então, segundo, reduz conflitos. Você reduz demais conflitos. Porque quando eu entendo como eu funciono e eu consigo ler como que a outra pessoa funciona, eu faço o quê, cara? Se eu sou dominante e eu tento me comunicar com... perfil dominante não tem problema de embate. Eu vou me comunicar com estável, que tem problema de embate. Olha a merda que vai dar. Eu me desconecto totalmente. Então tem muitos relacionamentos, muitas amizades que não vão pra frente. Não é porque a vibe não bate. Não é porque as coisas não estão acontecendo. É porque as pessoas não sabem se comunicar. Porque a pessoa não sabe como ela funciona, não sabe como o outro funciona. Então, por isso que perfil comportamental na comunicação, ele é muito importante. Eu entender como eu funciono, entender como o outro funciona, faz a minha comunicação ser mais assertiva. E como eu falei, volto a repetir, qual é a melhor forma de você se comunicar? Sempre no perfil do outro. Se você quer de fato ter uma comunicação assertiva, não é no seu perfil, é no perfil do outro. A não ser que você seja um comunicador estratégico, que você vai fazer uma comunicação num grupo, etc. Aí você faz o quê? Você pode se comunicar da sua forma, mas você tem que ser estratégico na sua comunicação. Fechou? O que mais que você faz aqui com o autoconhecimento? Qual o benefício do autoconhecimento para a comunicação? Você aprimora a colaboração. Por quê? Porque imagina a cena. Se eu entendo como eu funciono, eu me comunico na tua linguagem, você vai se sentir mais conectado a mim. Se você se sente mais conectado a mim, é mais fácil ou mais difícil eu ter sua colaboração? Muito mais fácil. Por quê? Porque eu te entendo e você me entende. Então é muito mais fácil a gente ter a colaboração das pessoas quando a gente está conectado com o perfil comportamental delas. E aí eu
te faço a seguinte pergunta. Tua comunicação, ela tem sido uma comunicação pacífica ou combativa? Muitas vezes, você vai precisar, sim, fazer uma comunicação combativa. Combativa no sentido, gente, de confronto respeitoso, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que desenvolver, especialmente eu no perfil dominante, é uma coisa que eu desenvolvo. Eu preciso desenvolver. É uma dificuldade. Não é do meu perfil, é uma dificuldade minha mesmo. Então eu gosto muitas vezes do combate. Mas eu tenho que ter uma comunicação pacífica. Quando eu vou me comunicar com um perfil estável, é uma comunicação pacífica, é uma comunicação mais lenta, é uma comunicação mais tranquila. A mesma coisa com o perfil influente. Quando eu falar com o influente, eu preciso me comunicar de forma mais alegre, eu preciso expressar mais. Por quê? Porque eu me comunico melhor com o influente falando de forma mais expressiva. E com o perfil analítico? Com o perfil analítico, para eu confrontar o perfil analítico, é eu trazer dados. E a comunicação passiva com o perfil analítico é trazer dados, mostrar para ele, trazer ele para reflexão. Então, se você tem uma pessoa, que é aquela pessoa, por exemplo, você vai dar feedback, tá, me dê exemplos. A pessoa fala, me dê exemplos, é perfil comportamental de perfil conforme. Por quê? Se você precisa explicar para ela o porquê, tem que fazer sentido na cabeça dela a comunicação, entende? O perfil comportamental do conforme tem que fazer sentido para ele, senão ele não tem mudança. Então, resumo da live. Por onde que a gente passou? A gente passou por autoconhecimento. Eu vou deixar a live gravada, depois eu vou subir ela em outras plataformas também. Vocês podem dar uma olhada. Perfil comportamental. A gente entendeu o autoconhecimento, como que funciona os perfis comportamentais. O primeiro exercício que eu faço é você identificar o seu perfil comportamental através da metodologia DISC. Pode jogar aí no Google, joga no Google, metodologia DISC. Você vai ver as características, ver o que faz mais sentido com aquilo que de fato você é. E se você quiser bater também, tem teste gratuito de perfil DISC, muitos testes gratuitos bacanas aí na internet. Lógico, muitos também não são confiáveis, então cuidado com a fonte que vocês vão ver. E, segundo, depois do autoconhecimento, uma vez que eu entendo como eu funciono, entender como o outro funciona, fazer essa leitura de perfis, segundo ponto que a gente aprendeu aqui. E terceiro ponto, adaptar a comunicação, né? Então eu trabalhei com vocês aqui também, juntamente, como adaptar. Se eu sou como tratar o perfil dominante, como tratar o perfil influente, como você vai trabalhar com o perfil estável, a comunicação com o perfil estável, e como você vai trabalhar a comunicação com o perfil conforme. Fechou? Pessoal, nossa live está chegando ao fim. Foi um prazer novamente estarmos aqui juntos. Muito obrigado. Tem alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, já manda aí no chat que a gente já sana agora. Não? Maravilha. Tenham um ótimo domingo a todos. Forte abraço.